Opa, vamos gravar mais uma videoaula aqui, pessoal. Então, seguindo nessas videoaulas aqui relacionadas à genética animal, nós vamos falar um pouco de conservação de recursos genéticos. Eu dividi aqui em duas partes para não ficar videoaulas muito grandes, né? E vamos lá. Pois bem, o que a gente quer trazer aqui com relação à conservação de recursos genéticos, né? Quais as mensagens que a gente quer trazer? Então, a gente vai trazer alguns conceitos básicos, tá? Então, o que é genética, alguns conceitos básicos da genética que são importantes. A gente vai falar um pouco sobre diversidade genética, um pouco sobre conservação e uso de recursos genéticos animais, tá? Então, a gente vai falar também um pouco de programas de conservação, acho que isso aí já está na segunda videoaula, né? E quais informações a gente pode usar num programa de conservação de recursos genéticos, né? Então, quais informações a gente pode usar? A gente pode fazer uso de informações em vivo, então os animais vivos, né? Esses animais podem estar sendo conservados in situ, né? Que é aquele no local de origem onde eles ocorrem, né? Ou ex situ, né? Eu fui lá e peguei esses animais, trouxe para um centro de pesquisa, por exemplo, ou se for animal de zoológico, trouxe para um zoológico, né, e vou conservá-los ali. A gente pode fazer o uso também de informação in vitro, tá? Então aqui são os animais não vivos, né? E aí geralmente é ex situ, tá? Então poderia ser o que? Embriões, poderia ser sêmen, óvulos, né? Até o próprio DNA hoje em dia é considerado um material genético a ser conservado, né? É um recurso genético a ser conservado, tá? E a gente vai falar um pouco também de caracterização fenotípica e genética, né? Aqui dentro da genética, usando genética molecular, e agora dentro da genética molecular, as técnicas de genômicas, tá? E vamos falar também um pouco dos desafios e das oportunidades. Tem muitos desafios, porém tem muitas oportunidades, né? Os recursos genéticos de plantas, obviamente, mas aqui o foco é animal, né? Estão, entre aspas, na moda, né? E a próxima década, os próximos anos, oferecem muitas oportunidades boas para explorar e conservar, né? Porque a gente sempre fala nessa questão da conservação e uso desses recursos genéticos, né, tão importantes para a gente, tá? Como introdução, pessoal, para a gente entender, um profissional entender bem de conservação de recursos genéticos, né, seria interessante ele entender e responder todas essas questões que a gente colocou aqui, tá? Então, aqui, ó, o que é genética? Qual o centro da hereditariedade na célula? Qual o material genético da célula? Como o material genético está organizado? Né? A gente vai tentar responder assim sutilmente cada uma dessas informações, mas são informações de várias disciplinas aí que vocês podem fazer e participar. Conceituar, né, os termos gene, cromossomo, alelo, organismo diploide, organismo haploide, genótipo, fenótipo, DNA, genoma, marcadores moleculares, né? Quais as formas que os cromossomos podem ser representados, né? Para a gente entender mesmo essa questão, o que é um cromossomo, né? Uma unidade genética independente ali, está lá dentro do núcleo da célula, né? Quando, né, e como os cromossomos podem ser visualizados, é uma área da citogenética, né? Entender os processos de divisão celular, pessoal, extremamente importante aqui, mitose, meiose, né, a importância desses processos. Entender os processos de expressão gênica, tá? Então, importantíssimo isso aqui, né? Um assunto até meio complexo dentro da genética, né? Mas é importante. O que é a variabilidade genética? Qual que é a sua importância, né? Listar 3 maneiras que a genética afeta a conservação e uso dos recursos genéticos animais. Listar 3 maneiras pelas quais a genética tem afetado a nossa sociedade moderna. Eu queria que vocês dedicassem a essa lista aqui, né? E para a gente discutir ao longo da disciplina, tá? Aqui eu vou ter, ó, de Mendel a Darwin, Mendel e Darwin, né? Até as ciências ômicas, né? Que está na moda hoje em dia, né? Então aqui a gente tem a representação de Mendel e de Darwin. Mendel definiu os princípios da hereditariedade, né? Os princípios da herança, os padrões de herança, né?
e Darwin os princípios da seleção natural aplicado à evolução, como os organismos mudam ao longo do tempo, né? Na verdade, eles mudam as frequências alélicas e genotípicas, né? Em função das pressões seletivas, e isso reflete, obviamente, nos seus fenótipos, tá? Os dois aqui conviveram na mesma época, embora não tenham se encontrado e não tenham lido um trabalho do outro, né? Então, se Darwin tivesse acesso e entendimento dos padrões de herança definidos por Mendel, seria muito mais fácil, né, ele formular e entender melhor os princípios que ele estava ali observando e tentando inferir, né, sobre os dados que ele coletou nas viagens que ele fez. Então, para resumir aqui as novas, as ômicas, né, eu botei aqui, ó, quando a gente está estudando em nível de DNA, a gente chama isso aí de genômica, tá? Quando a gente está estudando os transcritos do DNA, que são os RNAs, né, tanto os RNAs codificadores quanto os funcionais, a gente está no campo da transcriptoma. Quando a gente está estudando as proteínas, né, que vão compor vias metabólicas, atuando lá como enzimas ou proteínas estruturais, a gente está no campo da proteômica, né? E quando a gente está trabalhando lá com as vias metabólicas, as vias bioquímicas, né, a gente está no campo da metabolômica. E uma não menos importante, né, que seria quando a gente está avaliando os fenótipos, mensurando os fenótipos para usá-los tanto no melhoramento animal quanto na conservação de recursos genéticos animais, a gente está no campo da fenômica. Parece que é simples, né, porque isso aqui envolve biotecnologias e tudo mais, mas quando a gente está medindo um fenótipo, pesando um animal, mensurando uma altura, um comprimento, né, isso aqui é extremamente importante, porque sem esse fenótipo a gente não consegue fazer a associação dos genótipos, que seriam as informações que estão no DNA, ou proteínas, ou vias metabólicas, com esses fenótipos, tá? E coletar fenótipo é caro, é trabalhoso, né? Então, parece que é simples o fenótipo, mas talvez hoje em dia ele seja o mais complexo de todos aqui. Pois bem, uma definição aqui para biodiversidade, né? É a variedade e variabilidade dos organismos biológicos, né? Incluindo não somente espécies do mundo com suas próprias histórias evolutivas, mas também sua variabilidade genética dentro e entre populações. Isso aqui seria o que é estrutura genética populacional. E a distribuição dessas espécies nos seus hábitats locais, né? Ecossistemas, paisagens, continentes inteiros, oceanos, né? Então, isso aqui que seria uma ideia da biodiversidade. Quais são as unidades da biodiversidade? Então, tem biodiversidade em nível de ecossistemas, que seria o que a gente chama de funcional e ecológica. Tem a diversidade de espécies, né? E tem o que a gente chama de variabilidade genética, que na verdade é subsídio para todos os outros tipos de biodiversidade aqui, de variabilidade, né? Então a gente vai tentar entender direitinho o que seria essa variabilidade genética. E a nossa disciplina de genética a gente vai focar, obviamente, mais nisso. Quando vocês forem fazer disciplinas mais de ecologia e tal, vão focar nesses outros níveis, unidades da biodiversidade, tá? Então a variabilidade genética, né? O que é variabilidade genética? É um conceito difícil de entender, a gente demora até ter um conceito assim mais palpável do que é a variabilidade genética, né? Ela, na verdade, a variabilidade genética é o fundamento de toda a biodiversidade. Como eu falei no slide anterior, toda a diversidade em nível de ecossistemas, em níveis de espécies, ela depende dessa variabilidade genética em nível individual, né? Ela é necessária para a continuidade evolutiva, para a conservação de recursos genéticos, o assunto que a gente está falando hoje, e também para o melhoramento genético, tá? A variação genética é originada por mutações. Está vendo aqui, pessoal? Olha que importante isso aqui. A fonte básica de variabilidade é mutação, é alteração no DNA, tá? Só que ela é intensificada por mecanismos recombinatórios, processos de crossing over e sexuais, as formações de gametas e a junção dos gametas formando um novo indivíduo, tendo novas interações e tal. Essa variabilidade genética ela é manifestada no nível genotípico. Obviamente, ela é uma alteração no DNA, então ela se reflete no nível genotípico.
mas ela reflete também no nível fenotípico. Então, eu tive uma mutação no DNA, ela alterou o genótipo do indivíduo, só que no processo de expressão gênica, essa mutação, esse indivíduo portador dessa mutação pode expressar um fenótipo diferente. Só que a grande parte das mutações que altera o genótipo dos indivíduos, ela muitas vezes não altera o fenótipo do indivíduo. A gente tem o que a gente chama de mutações silenciosas. Tá? E aqui um lembrete, pessoal, que para a gente entender bem de conservação de recursos genéticos, né, é um rol de disciplinas e de assuntos muito grande e às vezes bastante complexo, né, que a gente precisa de anos de dedicação para a gente entender bem e trabalhar com conservação de recursos genéticos. A gente precisa dos conceitos da genética básica, a gente precisa dos conceitos da genética de população, da genética quantitativa, a gente precisa de muita estatística e uso de softwares. E às vezes, né, o ideal, né, seria até que a gente conseguisse programar um pouco. Né? Eu sei que é difícil para a gente que é das ciências agrárias, biológicas, né? Mas quem tem a facilidade ou teve a dedicação com relação à programação também é que vai ter bastante vantagem nesses estudos. Tá? Então, vamos discutir uma parte mais básica aqui, e aí na próxima videoaula a gente vai para um assunto mais aplicado. Tá? Então, como a gente acessa essa diversidade genética? Né? Geralmente a gente pode trabalhar com marcadores, né? Então, marcadores genéticos. Né? Quando eu falo marcadores genéticos aqui, eu não estou me restringindo somente aos marcadores moleculares. Tá? Os fenótipos, né, os dados morfológicos também são marcadores genéticos. Tá bom? Então, olha bem o que é o conceito de marcador genético. É uma variação ou polimorfismo. Polimorfismo é uma variação que, numa população segregante, se comportam de acordo com as leis mendelianas. Então, para ser um marcador, basta isso. Um marcador morfológico pode ser, por exemplo, uma cor diferente. Eu tenho uma planta que tem a cor da flor diferente e por ela ter a cor da flor diferente, ela produz mais nutrientes tais. Então, eu estou usando a cor no fenótipo para marcar uma outra característica, desde que essa característica, esse fenótipo se comporte de acordo com as leis mendelianas, ele é um marcador. Ele é um marcador genético, tá bom? Mas os marcadores genéticos, então, a gente divide eles em marcadores em nível de DNA, as proteínas que são produtos do DNA e os morfológicos que são os fenótipos, tá bom? Então, vamos seguindo os nossos conceitos básicos, né? O que é o DNA? DNA, então, é uma estrutura que está lá no núcleo da célula, a organização dela é em dupla hélice, né? E ela é uma sequência de nucleotídeos. Os nucleotídeos podem ter adenina, citosina, timina e guanina. Pareado, né? A adenina pareia com a timina e a citosina pareia com a guanina. Tá? Essa fita de DNA aqui, se a gente pegar ela assim, pura, só ela, né? Ela é muito pequenininha. Tá vendo aqui? Os filamentos chegam a 2 nanômetros. Tá? É o filamento de DNA. Só que para ela é muito fininha, mas ela é muito longa. Então, para ela caber no núcleo da célula, ela tem que estar altamente compactada. Então, ela se compacta enrolando em proteínas. Tá? A gente vê isso na genética básica. Então, aqui a primeira fase é essa de filamento de DNA. Ele começa a enrolar aqui nas proteínas, né? O DNA mais estonas formam os nucleosomos. Os nucleosomos vão se condensando aqui, formando outras estruturas, que tem o que a gente chama de solenoide. Isso vai compactando até chegar nessa estrutura aqui que a gente chama de cromossomo metafásico. Tá? É essa fase que nos estudos de citogenética a gente consegue visualizar esses cromossomos nas lâminas. Faz a lâmina, faz o preparado todo, pinga na lâmina e no microscópio a gente consegue ver os cromossomos. Tá? Então, ilustrando aqui até chegar na unidade, que é o cromossomo. Então, vamos tentar responder aquelas questõezinhas lá, né? Os cromossomos, eles, nos organismos diploides, né, cada cromossomo tem o seu homólogo, né? Então, o cromossomo 1 e o seu outro cromossomo 1 homólogo, tá? E são unidades individualizadas. O cromossomo 1, ele não está ligado no cromossomo 2. Tem gente que tem dificuldade para entender isso, viu? Sim.
E para que serve esse DNA, né? Aqui está ilustrando essa parte aqui, é o núcleo da célula, essa parte mais cinzazinha aqui, esse vermelhinho é o DNA. E para que serve esse DNA, né? Ixi Maria. Então o DNA, pessoal, ele vai se expressar. Ele é como se fosse a informação está guardada lá no núcleo, lá, né? Ele não vai sair do núcleo para exercer a função dele. Então ele manda um mensageiro, né? Qual é esse mensageiro? Inclusive tem um RNA chamado RNA mensageiro. Então copia a informação que está no DNA a partir passando para esse RNA. Esse processo a gente chama de transcrição, tá? Esse transcrito aqui nos indivíduos eucariotos, então ele vai ser processado aqui, ele sai do núcleo, esse mRNA, e usando outros RNAs funcionais, como tRNA, como RNA ribossômico, na forma aqui os ribossomos, a gente vai sintetizar uma cadeia polipeptídica, esse roxo, sei lá, o rosa que está aqui, ó, cadeia polipeptídica. E as cadeias polipeptídicas podem ter função como proteína estrutural, como enzimas, como hormônios, que vão compor vias metabólicas e chegar no produto final que vai expressar um fenótipo, como, por exemplo, o pigmento que dá a cor do bovino, né, que dá a cor do coelho, que dá a produção de ovos, a produção de carne, né, todas essas características. Então, a informação que está no DNA ela tem que se expressar, e ela se expressa através do processo de transcrição, que é DNA formando RNA, e depois o processo de tradução, que é o RNA sendo codificado em proteínas, tá bom? Isso a gente estuda nas disciplinas de genética básica, tá? Sim, voltando um pouco mais, né? Quando ocorre a fecundação, forma o zigoto. Então, o gameta masculino, que é haploide, funde com o gameta feminino, que é haploide também, restaura aqui o número diploide da espécie, né, de cromossomos. Só que esse zigoto aqui, pessoal, ele passa agora de sofrer mitoses. Tá? Mitoses são divisões celulares que produzem células iguais. Tá? Então, de um zigoto, a gente vai ter centenas de tipos celulares, mas um número muito, muito grande de células para compor o indivíduo adulto. Tá? Se essa célula se divide por mitose e mitose produz células iguais, todas as células que a gente tem no organismo aqui são iguais em termos de conteúdo genético. E isso é uma verdade. Tá? Então, a célula que a gente tem na nossa orelha é igual a célula que a gente tem no nosso intestino delgado. Tá? Só que as células que estão na orelha ou o neurônio, eles vão expressar os genes específicos para aquele tecido. Tá? A célula que está no estômago vai produzir, ou no intestino, vai produzir as enzimas digestivas. As células que estão no neurônio vão produzir os neurotransmissores. Então, o gene que vai estar ligado no neurônio é o gene para produzir o neurotransmissor. O gene para produzir a enzima digestiva no neurônio ele está desligado. E lá no intestino, né, os genes para produzir as enzimas digestivas vão estar ligados e os genes para produzir os neurotransmissores vão estar desligados. Tá? Então, ó, cada tipo celular é definido pelo seu conjunto de genes ativos, tá? Executando uma função via uma via metabólica. Tá bom? Isso é o que a gente chama de processo de regulação da expressão gênica. Então, a expressão gênica ela regula quando o gene vai expressar e em que tecido vai expressar. Então, as células tomam até formas diferentes. A gente sabe que um neurônio ele tem uma forma muito diferente de uma célula epitelial, por exemplo. Né? Sim. E as mutações? Né? A gente falou lá que a base da variabilidade genética são as mutações. Tá? Então, vamos tentar entender isso aqui. Então, está ilustrado aqui o DNA. Né? Esse DNA vai ser transcrito a um mRNA e esse mRNA vai ser traduzido aqui numa cadeia polipeptídica. Isso aqui é o processo de expressão gênica. Eu marquei aqui umas basinhas em cor diferente, né, nessa trinca aqui, nesse códon, que é ATA. E aqui embaixo está ATC. Então, o que aconteceu? Esse A aqui mudou para C. Então, a gente teve uma mutação por substituição de base. Tá? Então, aqui, essa primeira enzima aqui, ela está aqui de novo. Está repetida aqui, enzima 1.
E com essa mutação está aqui, enzima 2. Então, ó, histidina, histidina, isoleucina, isoleucina, arginina, arginina, tirosina, tirosina, prolina, prolina, leucina, leucina. A primeira enzima segue, essa que teve uma única mutação parou. Não tem mais aminoácido, tá? Por que aconteceu isso? Isso aconteceu porque a gente teve uma mutação aqui que levou à formação de era ATA, agora ATC é um códon de terminação. Então chegou nele aqui, não tem mais tradução. Vai ocorrer o fim da tradução, ficou uma enzima menor. Será que essa enzima 2 ela vai ser funcional? Comparando com a enzima 1, que seria a enzima selvagem, que vai produzir o fenótipo correto? Provavelmente não, tá? Mas tem muitas mutações, pessoal, que não provocam o surgimento de um código de terminação. Às vezes, muda só um aminoácido aqui. E quando muda um único aminoácido, às vezes o indivíduo, dependendo da função biológica desse aminoácido, ele é viável, ele sobrevive. Porém, ele é diferente. Ele é diferente porque os genes localizados nessa região, ou onde vai atuar essa enzima, vai produzir, sei lá, uma cor diferente, um formato diferente, né? E isso gera fenótipos diferentes. Então, a base da variabilidade fenotípica é a variabilidade genética. Esse genótipo aqui é diferente desse genótipo aqui, porque ocorreu o quê? Mutação. Tá? Só dando um exemplo para vocês aqui da questão da expressão gênica, a gente está falando um monte aqui de expressão gênica, na verdade esse slide devia estar antes de eu falar da mutação, né? Depois eu reorganizo ele, porque a gente estava falando aqui de expressão gênica, né? E controle de mutação. Mas a gente vai falar mais de mutação, tá? Se vocês olharem esse hit plot aqui, a gente tem uma raça de galinha chamada Pelot, que é com essa pena eriçada aqui, a caneluda, e a Kobe, que é a comercial. E aqui é a escala de cores. Mais para o vermelho tem uma expressão do gene maior. Tá? Esses aqui são genes, né, que foram coletados de um tecido específico, uma época específica, e foi quantificada a expressão dele. Um trabalho que a gente fez no campus lá de Itapetinga. Tá? Pois bem, essas galinhas foram submetidas a um estresse térmico. Foram colocadas numa câmara, né, e foi aumentando a temperatura. Depois que aumentou bem a temperatura, elas foram sacrificadas e coletou tecido específico, extraiu o RNA, e quantificou esses genes aqui. Se vocês olharem esse gene aqui, olha a quantidade de expressão deste gene, próximo de 8. Na caneluda, 3. Na raça comercial, que é a mais suscetível ao calor, é o controle aqui, né, 1,18. Esse gene está associado à resistência ao estresse térmico. Olha que interessante. A gente falando aqui de regulação da expressão gênica, um conceito básico, e aqui uma aplicação do conceito de regulação da expressão gênica num estudo para identificar recursos genéticos resistentes ao estresse térmico. A gente sabe que a gente está tendo mudanças climáticas, está tendo um aquecimento do mundo todo, um aquecimento global, e a gente vai precisar dessas informações aqui de plantas e animais que são mais resistentes a esse estresse térmico. Então era esse da mutação, agora aqui seguindo a mutação, desculpe aí o erro. Se a gente tiver aqui, pessoal, uma característica governada por um gene, tá? Tá aqui, ó, um gene com 2 alelos, é como se fosse o nosso famoso gene A com as formas alélicas azão e azim, tá bom? Quantos genótipos seriam possíveis em organismos diploides? Então, isso aqui é do GBOL, quando a gente manda simular, apareceu uma bolinha aqui, outra bolinha aqui, outra bolinha aqui. 3 genótipos. Azão, 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 azinho e azinho, azinho. Tá? Aqui a gente já simulou as mutações. Então, agora a gente tem... Bom, aqui, além das mutações, né? Seria depois a gente pode fazer isso no GBOL direitinho, passo a passo, mas aqui a gente fez pulando aqui, né? Um gene a gente passou para 6 genes controlando a característica. Em vez de 2 alelos por gene, agora a gente tem 6 alelos por gene. Então imagina a combinação desses 6 a 6, o número de genótipos possíveis na população, que antes era 3, agora passou para 85.766.121.000 genótipos diferentes. Cada bolinha dessa aqui seria um genótipo diferente. Tá? E se a gente
Imagina aqui que a gente teria 3 cores, tá bom? Vermelho, branco e rosa, relativo a cada um desses fenótipos. E com 85 milhões de genótipos, quantas cores diferentes a gente pode ter? Então perceberam que, à medida que tem mutação e, obviamente, aumenta o número de genes que controlam a característica, o número de genótipos possíveis explode, né? Por isso que a gente tem tanta variabilidade, né? Se olhar para a população humana, olhar para a população de animais, de pássaros, de plantas, né? A gente tem uma variabilidade fenotípica muito grande que vem dessa variabilidade genética que vem das mutações e dos mecanismos recombinatórios, tá? Então, a coisa funciona assim, né? A informação que está lá no núcleo da célula, que está lá nos cromossomos, né? Ela vai ser transcrita, ela vai ser traduzida e vai produzir um fenótipo. Então, é isso que a gente chama do gene ao fenótipo. Tem características que não sofrem influência ambiental, né? Por exemplo, uma cor de flor, às vezes não sofre influência ambiental. Se a planta tiver em estresse hídrico, ela pode morrer, mas às vezes ela não vai mudar a cor da flor, que a flor é branca, né? Mas se a gente pensar em peso, por exemplo, tem um rol de genes maior que controla o peso, né? E aí sofre influência ambiental também, né? Então, o cabritinho aqui, ó, ele nasceu com potencial para ganhar muito peso, mas ele foi muito mal alimentado, ele ficou doente, são efeitos ambientais, e aí ele teve um baixo desempenho, tá? Então, é isso que a gente chama, a informação está no DNA, ela chega no fenótipo, né? E esse fenótipo, dependendo do tipo de característica, a gente vai falar sobre isso na disciplina, ela pode sofrer mais ou menos influência ambiental. As características poligênicas são essas de tamanho e peso, são as que sofrem influência ambiental, tá? Por quê? Elas são controladas por muitos genes, então muitas proteínas e enzimas provenientes desses genes, né, para os componentes do peso, músculo, gordura. Opa, deixa eu voltar. Estou conseguindo voltar, vou ter que sair aqui, pessoal. Volta, agora vai. Sim. Então, muitas proteínas e enzimas sendo endereçadas por muitos genes em diferentes lotes do DNA, em diferentes cromossomos, inclusive. Tá? Passando por uns conceitos da genética de populações muito aplicados à conservação de recursos genéticos, né, são os fatores que alteram as frequências aléricas e genotípicas da população. Né? O que provoca alteração nas frequências aléricas da população? Óbvio que a mutação ela gera variabilidade, é um dos fatores. E aí os outros fatores evolutivos, né, como migração e fluxo gênico, seleção, deriva genética e a própria mutação vão atuar. Tá? O fluxo gênico, né, que seria o fato de um indivíduo de uma população deixar descendentes em outras populações, ter um fluxo de genes ao longo desses indivíduos, pode acontecer de duas formas. O próprio indivíduo pode migrar e reproduzir na outra população. Um exemplo aqui, ó, os bovinos. Os bovinos chegaram no Brasil na época do descobrimento, trazido aqui pelos colonizadores portugueses. Tá? E esses eram de origem ibérica. Tá? Mais adiante, nós importamos bovinos da Índia, que são os zebuínos, que têm as corcovas, né? E eles foram cruzados com esses animais taurinos aqui. Então a gente teve um fluxo de genes desses animais da Índia para o Brasil. E os indivíduos efetivamente migraram. Tá? É uma migração forçada, né? Foi provocada por nós, homens, mas muitas espécies fazem migrações naturais. Tá? E como é que a gente estuda hoje em dia esse processo de migração fluxo gênico? Né? Um dos gráficos mais interessantes, das análises mais interessantes, é essa que a gente chama de admixture, gráficos de mistura. Tá? Então, imagine que eu tenho aqui ó, o caracu corte, o franqueiro, o pantaneiro, o caracu leite e o curraleiro. São raças que vieram no período da colonização e foram originados dos animais que vieram no período da colonização e foram sendo desenvolvidas aqui no Brasil. Se a gente pegar aqui o K igual a 3, quer dizer que a gente vai inferir essas 5 raças em relação a 3 ascendentes que possam ter formado essas raças. Então veja aqui que o caracu corte ele tem um componente azul, né, desse ancestral azul, mas ele tem um pouquinho amarelo e um pouquinho laranja.
Já o franqueiro, ele predomina esse ascendente rosa, né? O pantaneiro é praticamente um terço de cada um. O caracu leite, ele veio dessa amostra azul do caracu corte, né? Animais com perfil de produção de leite. Então ele é quase homogêneo. Já o curraleiro, ele predomina esse ancestral amarelo. Então é muito legal que a gente infere, né? E se a gente tiver as raças que deram origem a essas aqui, né? Isso também aparece na análise, fica muito, muito interessante, tá? Aqui também, só que agora com os zebuínos e os taurinos juntos. Outro fator evolutivo que altera muito as frequências aléricas e genotípicas na população é o que a gente chama de deriva genética, né? Que é um problema de amostragem de gametas em populações com tamanho efetivo muito pequeno, tá? Então aqui a gente simulou lá no R um tamanho efetivo de 20. Veja que cada linha dessas é uma população, né? Eu parto do zero e vou fazendo acasalamento ao longo da geração 1, 2, 3, até 10, depois aqui foi até 30 gerações. E aqui é a frequência dos alelos, que é 0 e 1. Quando um alelo atinge a frequência 1, né, imagina que eu tenho azão e azinho. Azão atingiu a frequência 1, quer dizer que azinho é a frequência 0. Azão foi fixado e azinho foi perdido. Tá? Então observe, aqui, ó, essa população rosinha, ela fixou aqui depois de 15 gerações. Teve um aqui que fixou antes de 5. Tá? Então, qual o problema da deriva genética? É que pode ocorrer fixação de alelos e perdas de alelos de forma aleatória. Então, não é garantia que fixa o bom e não é garantia que perca o ruim, né? Perda, né? O ruim. E isso afeta as populações. A gente perde diversidade, né? E as populações ficam em risco, tá? Aqui é a mesma coisa, só que um NE é igual a 500. Observe que não tem fixação e perda em função de deriva, tá? Isso é legal, porque a deriva é aleatória, né? Então a gente vai aumentar e diminuir a frequência desses alelos não em função de um fenômeno aleatório como a deriva, mas em função, por exemplo, da seleção, que depende da pressão seletiva do ambiente ou depende da pressão seletiva imposta pelos melhoristas. Só para fixar, pessoal, eu gosto muito dessa tabela para ilustrar o que é o tamanho efetivo. A gente vai discutir com mais detalhe o tamanho efetivo na parte de genética de populações, né? Mas aqui é um exemplo bem claro com essa relação macho e fêmea. Então imagina que eu tenho uma população de 200 machos e 200 fêmeas, todos efetivamente reproduzindo e contribuindo com gametas e com o número de indivíduos, eu tenho um tamanho efetivo de 400. Se eu tiver agora só 100 machos e 300 fêmeas, né, eu continuo com a população real de 400. Todo mundo aqui vai dar, todas as populações aqui são de 400, tá? O NE caiu para 300. Então, quando eu diminuo o número de machos, aumento o número de fêmeas, que é bem comum, né? O macho produz muito mais gametas, tem a possibilidade de ter um número maior de filhos nas populações animais, né? O NE vai diminuindo, tá? Chegando no extremo aqui, pessoal, que eu tendo 5 machos e 395 fêmeas, ou seja, uma população também de 400 animais, o NE cai para 19. Então, quer dizer que os indivíduos que efetivamente estão contribuindo para a formação de gametas, contribuindo para a variabilidade genética da população, são só 20, numa população real de 400. Tá? Olha a interpretação aqui. Essa população aqui que eu tenho, vamos pegar essa de 10 e 390 aqui. É uma população de 400 indivíduos, tamanho real, mas com uma taxa de endogamia e variabilidade genética igual a uma população de aproximadamente 40 indivíduos, aqui seria o 39, né? Sendo 20 machos e 20 fêmeas. Então, em termos de variabilidade, em termos de endogamia, essa população de 400 animais, ela funciona como uma população somente de 40 animais, tá? E para ressaltar aqui também, né, o que acontece com a endogamia, né? Aqui está falando consanguinidade, mas o termo correto seria endogamia. À medida que diminui o NE, tá vendo aqui, ó, aumenta a endogamia. Eles são inversamente proporcionais, né? E se aumenta a endogamia, a gente tem chance de fixar alelos recessivos associados a anomalias, associados à depressão por endogamia, tá?
Dentro da... Depois, ao longo dessa videoaula, né, a gente vai falar um pouco de seleção também. Mutação a gente já falou, então a gente abordou aqui de certa forma, de forma bastante sucinta, né, os fatores evolutivos. Seria a mutação, migração com fluxo gênico, né, deriva genética, e mais adiante a gente vai falar de seleção. No estudo da diversidade, pessoal, um estudo muito importante seria o estudo da estrutura genética populacional. E o que é a estrutura genética populacional? É o modo em que a variabilidade genética está organizada nas populações. Tá? Então a gente tem dois exemplos aqui, o grupo 1 e o grupo 2. Cada bolinha dessa aqui representa, sei lá, um genótipo, alguma coisa assim. Tá? Representa a variabilidade. Tá? Observe que dentro da população eu tenho todas as cores de bolinha, dentro dessa subpopulação, dentro dessa. Então, aqui, ó, a variabilidade genética não está estruturada entre as subpopulações. Né? Então, é como se isso aqui fosse uma única população. Provavelmente está tendo fluxo gênico aqui. Indivíduos de uma reproduz na outra. Né? Então, isso aqui a gente não seria umas 4 subpopulações, seria uma grande população. Aqui é só amarelinho, aqui só preto, aqui só laranja ou marrom e aqui só verde. Né? Aqui a gente tem estruturação. Quer dizer que não está tendo fluxo gênico entre as populações. Né? Essas populações estão isoladas. Tá? Então aqui ó, a gente tem o mesmo nível de variabilidade, se a gente considerar a população como um todo. Né? Mas ela está organizada entre as subpopulações. Né? E aqui a gente tem ausência, provavelmente a gente tem ausência de fluxo gênico. Um índice importante para medir essa estruturação é o FST. A gente vai falar dele mais ao longo do curso. E aqui, para a gente exemplificar, pessoal, isso aqui é uma análise de componentes principais feito com as galinhas no trabalho de uma orientanda, da Natana. E a gente consegue ver, ó, esse verdinho aqui é a raça Kobe, olha como é que ela está bem separada das outras. Essa amarelinha aqui também está separada, porém ela tem alguns animais que dispersam, e essas aqui estão mais próximas. Então, esses conceitos da genética básica a gente consegue estudar usando dados genômicos aqui. Sim, a seleção que eu falei, né? Selecionar é escolher, né? Escolher os animais ou plantas que serão pais da próxima geração, e dentre os escolhidos, a gente vai permitir que uns tenham mais ou menos filhos do que os outros, tá bom? E o que se seleciona? Depende. Se forem populações naturais, a seleção, a pressão seletiva é imposta pelo ambiente, né? Então, lá na ilha que Darwin visitou, tinha lá os tentilhões, né? E os tentilhões comiam um tipo de semente específica lá, semente mais macia. Então, os bichos que tinham o bico específico para esse tipo de semente comiam bastante, acasalavam, deixavam mais descendentes, então tinha muitos pássaros com essa peculiaridade. Aí veio uma seca, né, e esse tipo de semente passou a não sobreviver, e aí sobrevivia um outro tipo de planta que tinha uma semente mais dura ou maior. Então, naquela população de tentilhões, por mutações que vinham ocorrendo, né, já existiam indivíduos que tinham esse bico mais duro ou maior para comer esse outro tipo de semente. E aqueles que comiam essa semente mais macia, eles não conseguiam comer essa semente e não sobreviveram. Então, o que acontece? Agora eu vou aumentar a população desse bico maior, vamos chamar assim, e diminuir daqueles bicos menores que não conseguiam comer. Quer dizer que está aumentando a frequência dos alelos que conferem o bico maior e diminuindo a frequência dos que têm o bico menor. Tá? No âmbito do melhoramento animal, é o melhorista. Né? Um exemplo aqui com os porquinhos maiores, menores, rosinha, cinza. Né? O mercado agora quer um porquinho grande. Importa se ele é cinza ou se ele é rosa? Não. Então eu não vou selecionar para cor, vou selecionar para aumentar o peso. Agora eu quero um porquinho pet, rosa, pequenininho, porque está vendendo bem, está dando dinheiro. O cara vai selecionar para porquinho rosa, né? Apesar de não existir porquinho rosa. Se bem que tem uns porquinhos bem rosinha mesmo, né? Então, quem define o critério de seleção, o objetivo de seleção, geralmente é o mercado, né? É a população humana, somos nós. Tá? E para a gente estudar isso em nível de conservação de recursos genéticos, pessoal, a gente usa uma estratégia que a gente chama de assinaturas de seleção.
tá? A gente consegue enxergar marcas no genoma deixadas pelo processo seletivo. Essas marcas geralmente estão associadas a regiões fixadas. Quando a gente seleciona para alguma característica, e isso, fazendo isso intensivamente, a gente acaba fixando características, regiões genômicas nesses indivíduos, tá? Aqui é um exemplo de seleção, né, em milho, é bem bacana isso aqui, né? Aqui eles fizeram aqui 106 gerações de seleção para aumentar a proteína no milho. E eles começaram com uma única linhagem aqui. Só que eles subdividiram a variedade, né, em duas. Uma eles selecionaram para aumentar, olha como é que foi aumentando aqui. A outra eles selecionaram para diminuir, tá? Chegou aqui, essa variedade, eles dividiram ela de novo. Uma eles continuaram selecionando para aumentar, foi aumentando, e outra para diminuir. Aí chegou aqui e eles falaram assim, essa que eu selecionei para diminuir, eu vou selecionar para aumentar, tá? Então, pessoal, é muito interessante, né, como para determinadas características, tem peculiaridades nisso também, depois a gente pode falar sobre isso, mas é uma resposta à seleção impressionante, né? Então, a seleção artificial, obviamente, ela é uma força muito grande para alterar as frequências alélicas e genotípicas das populações. Aqui são os métodos que a gente usa de seleção, né? A seleção pelo fenótipo, o BLUP, ou agora a seleção genômica, tá? Outro exemplo fantástico de seleção artificial, né, é a seleção do frango de corte. Olha aqui, ó, essa linhagem em 1957, essa linhagem de 1978 e essa linhagem de 2005. Vamos pegar aqui, ó, com 56 dias. A de 57 tinha 900 gramas. A de 78 chegava a 1,8 kg. E a de 2005 a 4,2 kg. Isso resultado de seleção artificial. É impressionante. Sim, a gente está falando de seleção, né? E tem uma pergunta aqui, ó. E a seleção das raças nativas ou locais, que é um material genético a ser conservado, né? Faz sentido fazer seleção artificial? A gente viu aqui que a seleção artificial é uma força monstruosa, né? Não faz sentido fazer a mesma seleção que foi feita no frango de corte, né? Porque senão a gente transforma a nossa raça resistente ao calor num frango que vai ganhar muito peso, mas que vai ser suscetível ao calor, a doenças e tal. Então, o que faz sentido nessas populações é o que a gente chama de melhoramento genético participativo, né? Onde aqueles produtores que criam aquele grupo genético específico, né, eles sentam-se com os técnicos, definem os objetivos de seleção, definem os critérios de seleção. E é uma seleção para aumentar uma determinada característica que agrega valor ao animal, sem perder as características adaptativas que são tão importantes para as nossas raças locais, ou indígenas, ou localmente adaptadas, ou nativas, né? É isso, pessoal. A gente vai seguir com mais uma videoaula falando sobre isso, mas falando mais da parte aplicada. Agradeço a atenção.